Hola, buenos días, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a estudiar el pretérito indefinido en el capítulo 15, página 49 hasta la página 52. A ver, entonces iniciaremos ahora y ahí vamos a ver la primera parte de la gramática básica, pretérito indefinido. Número 1. Señala en el COMC el verbo que se refiere al pasado. Después, discute con un compañero o vamos a discutir aquí nosotros mismos juntos. Hola Lisa, ¿estás libre para Año Nuevo? Ay, Lisa, fingiste tu muerte el año pasado. Deja a la pobre descansar en paz. Bueno, si vamos a ver aquí, ¿cuál es el verbo que se refiere al pasado? Hola Liz, ¿estás libre para el año nuevo? No estás, está en presente. Lisa, fingiste tu muerte el año pasado. Pasado. Fingiste. Fingiste tu muerte. O sea, aquí tenemos un verbo en pasado. Y ahí hay dos letras ahí para discutir. ¿Cómo traducirías las charlas del COMC al portugués? Si vamos pensar agora em português. Olá, Lisa. Estás livre para ano novo? Seria o quê? Oi, Lisa. Você está livre para o ano novo? Lisa, fingiste tu muerte el ano passado? Lisa, você fingiu sua morte no ano passado? Deja a la pobre descansar em paz. Deixa a pobre ou a coitada descansar em paz. Bueno, si vamos a pensar en la letra B, vuelve a la actividad de 1 y observe el tiempo verbal que se ha utilizado para referirse al pasado. ¿A qué correspondería em português? A gente já aprendeu, há um tempinho atrás, na primeira aula online, o pretérito perfeito composto. E este pretérito, eu dei um exemplo inicial para vocês com duas frases. Vamos só relembrar um pouquinho. A frase era: he comido una paella. E comi una paella. E a tradução para a gente, para brasileiro, é a mesma. Comi uma paella. No espanhol, a gente tem dois tempos verbais aí. O pretérito perfeito composto e o pretérito indefinido. O pretérito perfeito composto que a gente já viu é aquele passado que está relacionado ao presente. Então, se eu ouço he comido, he viajado, hemos estudiado, hemos hablado, han ido, é porque eles foram, porque eles comeram, porque aconteceu algo recentemente. E quando eu digo fui al cine, quando eu digo comi uma paella, volví de tu casa, é porque eu voltei e acabou. É uma relação passada. Esses dois tempos verbais, se a gente for colocar no português, eles são qual? O pretérito perfeito do português. Então, essa primeira questão é isso. Então, nós temos dois pretéritos no espanhol e um no português, que seria o equivalente a esses dois pretéritos, ok? Bueno, siguiendo entonces. Tanto o pretérito perfeito, que a gente falou que é aquele composto, como el indefinido del espanhol correspondem ao pretérito perfeito del português. Então, os dois nós temos um só em português, tá? Só para deixar isso bem claro para vocês. El primero, visto en el capítulo anterior, se suele utilizar con expresiones temporales que incluyen el presente. Esta semana, hoy, nunca, siempre. Ya el indefinido, que vamos a estudiar ahora, frecuentemente se relaciona con expresiones temporales que no incluyen al presente. O sea, no hay nada que ver con el momento. Ou seja, em português, não tem a ver com agora, tem a ver com tudo que foi passado, ou seja, de ontem para trás. Então, a gente vai ter alguns marcadores temporais também. Ayer, no mês passado, etc., que a gente já vai ver. Bueno, ¿qué es el pretérito perfecto simples? O conocido también como pretérito indefinido.
Então aqui a gente vai ter dois nomes, tá? Pode ser usado pretérito indefinido, que é como nós estamos usando agora no livro, ou também pode aparecer, de acordo com o lugar que está colocando a questão, como pretérito perfeito simples, porque tem um verbo só. O composto tem dois, que é o haber mais particípio, e o simples tem um. Bueno, que se usa? Como se usa? Expressa uma ação realizada e acabada. Ó, realizada, acabada en el pasado, sin tener relação nenhuma com el presente. Ou seja, ela é a parte. Não vale nenhuma ação que foi feita hoje, ou neste mês, ou nesta semana, ou neste ano. Então, não posso fazer essa relação com o presente, ok? Bueno, continuando. Com pretérito indefinido, se suele utilizar expressões de tempo que não incluem o momento presente. Observe. Ayer, hace 5 años, o hace 2 meses, hace 10 días, el mes pasado, el año pasado, la semana pasada, el verano pasado, el 4 de enero de 2010, en enero de 1963, hace mucho tiempo, y yo incluí una más aquí porque no apareció que es anteayer. Ou seja, ayer é ontem, anteayer, antes de ontem. Então, tudo que é de ontem para trás é o que a gente vai trabalhar aqui nesse pretérito, tá? Então, esquece aquele que tem relação com o presente. O que nós vamos ver agora é o que tem relação com algo acabado, que já foi. É uma relação que já foi, já acabou. Continuando. Observe o modelo de conjugação de los verbos regulares em pretérito indefinido e completa as frases. Aqui a gente tem a conjugação das três terminações, tá? O ar, o er e o ir. O er e o ir é completamente igual. E o ar, ele tem algumas diferenças. Então, aqui, ó, amar. Yo amé. Tu ou vos amaste. Él, ella, usted amó. Nosotros amamos, vosotros amasteis e ellos amaram. Ellos, ellas ou ustedes. Então, cuidado aqui, ó, com o tu e o vosotros, porque tu não tem o S no final. Tu amaste, vosotros amasteis. Qual é a diferença, então? É o I e o S, tá? Então, toma bastante cuidado. O comer e o salir. Comi, comiste, comió. Comimos, comisteis, comieron. Ó, comiste, comisteis. Cuidado com os acentos, porque todos eles, a primeira pessoa e a terceira pessoa do singular levam acento. Salí, saliste, salió. Salimos, salisteis, salieron. Então, ó, a mesma coisa. Saliste, salisteis. Então, tomem cuidado com essas conjugações. É verbo regular, então é só seguir o que? Essa terminação. Você vai tirar o ar, colocar aqui e, aste, o, amos, astes e aron. Vai tirar o er e o ir, vai colocar ali i, iste, io, imos, istes e ieron. É simples, verbo regular é fácil. Então, continuando. Aí vocês vão resolver essas questões aqui para a próxima aula, para a aula online, tá? Que eu vou corrigir com vocês antes da verificação. Aí, seguindo aqui, número 3, observa os paradigmas de alguns verbos irregulares em pretérito indefinido. Que cambios sufre a raiz de estos verbos em las terceras personas? Então, atenção, aqui nós vamos ter o câmbio em las terceras personas. Então, se a gente for olhar estes verbos, mentir, conseguir, vestir, eles vão ter uma mudança na raiz. Então, por isso que ele é considerado verbo irregular. Ele tem modificação na raiz. Então, eu vou dizer aqui, yo mentí, tu mentiste, él mintió. O que mudou? O E mudou para I. Nosotros mentimos, vosotros mentisteis e ellos mintieron. Mudamos o E para I na terceira pessoa. Conseguir a mesma coisa. Yo consegui, tu conseguiste, él consiguió. Conseguimos, conseguisteis, consiguieron. Vestir. Yo vestí, tú vestiste, él vistió. Vestimos, vestisteis, vistieron. Então, todos eles aqui, a resposta você já pode colocar aí. Muda o quê? O E para I na terceira pessoa. Tanto faz singular ou plural.
A segunda regra aqui é o morir e o dormir. São só esses dois. Eu tenho uma mudança aqui. Então, eu vou dizer, yo morí, tú moriste, él murió. Nosotros morimos, vosotros moristeis y ellos murieron. Dormir, la misma cosa. Yo dormí, tú dormiste, él durmió. Dormimos, dormisteis y ellos durmieron. ¿Qué ocurrió? La O cambió para U en las terceras personas. O sea, la E cambia para I en la tercera persona y la O cambia para U en la tercera persona. ¿En cuál? Singular y plural. Siguiendo, ustedes van a completar la tabla. Estos verbos aqui também têm a mesma irregularidade, ou seja, vai ser igual àquela tabela anterior do mentir, conseguir vestir, morir e dormir. É só vocês seguirem, tá? Então, se eu tenho um E aqui, ó, qual que é o E que eu vou mudar? É sempre o anterior ao infinitivo, tá? Então, é esse aqui que vai mudar. Então, eu vou dizer, eu preferi, tu preferiste, ele preferiu. A mesma coisa, sugerir, medir, seguir e elegir. Então, vocês vão fazer para treinar um pouquinho isso aqui. E aí, completar as frases ali do número 5 com morir e dormir. Número 6, há também alguns verbos cuja raiz cambia de I para Y em las terceras personas. Então, ó, cambia la I por Y en las terceras personas. Mira la tabla y reescribe las frases cambiando el sujeto según lo que se pide en los paréntesis. Yo leí, tú leíste, él leyó. Leímos, leísteis, leyeron. Aqui a gente vai ter alguns acentos porque vira hiato, tá? Então a gente tem acento quando tem o hiato, o I forte. O oír, yo oí, tú oíste, él oyó. Oímos, oísteis, oyeron. A pronúncia, gente, é indiferente, tá? Eu falo oyó, mas tem outras pronúncias que podem, né, de falar de maneira diferente. Oyó, por exemplo. Tá? É indiferente, é a forma como cada um aprendeu. O ir, que é de fugir, uí, uíste, uió. Uímos, uísteis, uieron. Então, aqui nós temos o quê? A mudança do I, né, da letra I para a letra Y, na terceira pessoa do singular e plural. Então, a gente vai observar. Aqui, ó, por que ele vai fazer essa mudança? É para evitar que isso aqui seja confundido com tritongo. Tritongo são o quê? 3 vogais juntas. Então, eu tenho vogal, 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 o I no meio. Se o I estiver no meio, nesses casos, desses né, alguns verbos, não são todos, obviamente, eu vou trocar o I pelo Y, tá? Aí, também fazer essas frases aqui, colocar esses verbos dessas pessoas que estão sendo pedidas, cuidando com as irregularidades. Aí a gente tem aqui outros verbos irregulares. Observe na tabla a formação del indefinido de alguns verbos terminados em usir. Então aqui a gente tem algo bem importante também. Aqui eles vão mudar, vai ter uma modificação na raiz do verbo. Então, o conduzir. A gente vai ter essa base aqui, ó, né? O condur, com J. E aí a gente vai seguir essa raiz até o final. Então, vou dizer, yo conduje, tu condujiste, condujo, condujimos, condurristeis. E aqui a gente vai ter uma observação. Condujeron. Como assim? Observação. Porque na outra conjugação era ieron. Quando a gente tem um J na raiz do verbo irregular, a gente vai ter que tirar o ieron, para não ficar uma coisa de choque de som. Então vai ficar, em vez de condujieron, condujeron. A mesma coisa com deduzir. Deduje, dedujiste, dedujo, dedujimos, dedujisteis, dedujeron. Produzir. Produje, produjiste, produjo, produjimos, produjisteis, produjeron. Então, tem um J, ganhou um J, a terceira pessoa do plural. Então, toma cuidado, porque é só na terceira pessoa do plural que isso vai acontecer. A terminação vai ser eron. Então, eu vou ter aqui, ó, condujeron, alguns verbos, tá? Dedujeron, produjeron, redujeron, tradujeron, dijeron e trajeron, ok? Aí vamos ter alguns exercícios para a gente continuar treinando estes verbos.